papo é esse? Programa de entrevistas da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos iniciando o programa de número 155, Estudando a Palavra de Deus. E hoje estamos iniciando as considerações do livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Um livraço, de novo estamos de volta ao Velho Testamento e lá o quinto livro da Bíblia. Tenho certeza que você vai aprender muito, porque Deuteronômio é um livro extremamente importante e um dos mais citados no Novo Testamento. Então, tem muita coisa aqui para a gente ver. E com quem a gente vai conversar sobre o livro de Deuteronômio? Pastor Roberto Santos, lá de Brasília. Aí está o homem, está a fera aí, mais uma vez, né? Mais uma vez. Ele está meio chumbadinho, está tossindo de vez em quando, está com um copinho d'água ali. Pastor Roberto é muito bem-vindo mais uma vez. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, sua colaboração com essa igreja aqui. Já várias vezes o irmão atendeu o convite da igreja, sempre com muita presteza e com muita qualidade também. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Queremos ouvir as suas considerações iniciais, pastor. O que o irmão está esperando aí para o livro de Deuteronômio? Hoje é do capítulo 1 até o capítulo 8. Vamos lá. Pastor Corel, queridos irmãos e irmãs, é um prazer, mais uma vez, estar participando do Que Papo é Esse? E agora com o livro de Deuteronômio. É um desafio, né? Mas é um desafio abençoador. Quanto mais a gente se debruça, né, sobre a palavra de Deus, mais a gente aprende. Então, é um desafio maravilhoso. Então, quero agradecer mais uma vez, pastor Corel, pela confiança, né, em nos convocar para esse momento. Convocar, que é convocar mesmo, né? Quando ele diz assim, eu preciso, quero, a gente tem que atender, né, ao chefe aí. E eu fico muito feliz, né, por essa convocação, né, essa confiança, e vamos sentar juntos aqui, caminhar de uma forma tal que Deus nos abençoe, nos dê o esclarecimento necessário e que esses encontros sejam, assim, para a grande bênção, né, para as nossas vidas. O pastor falou que eu não estou tão bem assim, realmente, as últimas semanas, né, fui acometido de algumas dificuldades. Esse tempo frio, né? Gripe, aí vai para uma pneumonia, aí a gente vai lutando, e sempre fica uma tosse ou coisa parecida. Então, se acontecer, né, eu peço perdão desde já, né, mas estamos aí nesse processo aí final aí de resolução dessa questão da saúde. Uma outra coisa importante que eu quero dizer é que esse programa ele foi gravado, está sendo gravado, né? Na verdade, foi gravado. E porque aqui na igreja estão os preparativos da festa do milho. A gente tem aqui o irmão Jandre na técnica, o Christian aqui fazendo os últimos preparativos aí da festa do milho, na área da secretaria. Então, aqui à noite vai ser assim, muito barulho, né? Então a gente teve que antecipar. E por conta disso, hoje nós não teremos o sorteio do nosso livro, que na verdade nem foi escolhido ainda. Mas na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai sortear 2 livros, 2 para ninguém ficar na fila, ninguém perder isso aí, entendeu? Então, continua na fila aí direitinho, que a gente vai chegar lá. Pastor, então vamos iniciar aqui as nossas considerações sobre o livro de Deuteronômio. Como a gente sempre faz, eu pediria que o irmão fizesse uma apresentação para a gente do livro de Deuteronômio, a ocasião, a autoria, os temas abordados, os objetivos do livro, etc. Tal, e algo mais que o irmão ache interessante destacar aí, por favor. Muito bem. Pastor Corel, é muito interessante, né, porque às vezes a gente vê, né, e ouve muita gente fugindo, né, dos livros do Antigo Testamento e assim fica aquela impressão, aquela ideia, né, de que os livros do Antigo Testamento são assim muito distantes da nossa realidade, muito distantes, né, daquilo que nós precisamos e há um lapso, né, de tempo muito grande, cultural, enfim. Mas quando nós paramos para olhar com mais detalhe, nós descobrimos ali a beleza
das Escrituras. O livro de Deuteronômio, como nós lemos logo no início do livro, né, são estas as palavras, né, e aí isso traz para nós o título, né, o nome, né, do livro, né, estas palavras, né, Devarim, no seu hebraico, né? No caso aí, depois, então, foi colocado, né, tanto na Septuaginta como também na Vulgata, foi, então, colocado o nome de Deuteronômio, né? A segunda lei, né, ou outra lei. Mas, na realidade, não expressa, na verdade, porque não há outra lei, não há uma segunda lei, é a mesma lei que está sendo, então, apresentada novamente. Então, não há uma contradição, é importante destacar isso logo de início. Não há nenhuma contradição entre uma primeira e uma segunda lei, mas a mesma lei que está sendo repetida. Então, o mais adequado realmente seria seguir o que aponta, né, essa primeira apresentação do livro. Os primeiros versículos são estas as palavras. Palavras de quem? De Moisés, repetindo aquilo que Deus já havia orientado o seu povo. É importante também destacar que o livro, né, de Deuteronômio ele não está solto, né? Faz parte ali do Pentateuco, a Torá, né, dos nossos antepassados, né, dos hebreus, uma vez que há a estrutura ali, né, a estrutura do Antigo Testamento, Torá, ali os livros de Moisés, os profetas e os escritos. E nós percebemos com muita clareza, né, que, à medida que vamos lendo, né, o Pentateuco, nós vemos uma ligação inevitável entre um livro e outro, né, e isso precisa ser considerado. Né? Muitas vezes há uma tendência de se dissociar os livros e tal, um não tem ligação, mas é inevitável e inquestionável essa ligação. A gente começa lá com o livro de Gênesis, nós vemos o começo de todas as coisas, o início, né, de toda a criação, Deus, né, fazendo, e é algo tão maravilhoso que nos dias de Moisés, né, na composição do Gênesis, não havia, portanto, nenhum tipo, né, de entendimento maior, científico, seja em área que fosse, e, no entanto, nós vemos ali só o começo, né, só ali o começo do livro, né, de Gênesis, a criação, é algo que é inquestionável. A lógica, né, científica da criação é inevitável, inquestionável. Não há como nós dizermos que isso não tem sentido. Ali nós vemos a formação do plano de Deus, a chamada de Abraão, a formação de uma família que vai para o Egito. A história é complementada, então, ou continuada no Êxodo, com a formação não mais de uma família, mas de uma nação. Nação essa que é retirada do Egito e levada por Deus, né, para o caminho, né, da Terra Prometida. E aí isso se liga naturalmente com Levítico, as leis litúrgicas, né, de adoração, de serviço ao Senhor. Não há um progresso histórico ali, tá? Mas há uma colocação ali no meio dessa história, né, de orientações de como adorar, de como servir a Deus, de como resolver a vida espiritual diante de Deus. Dali chegamos a Números, né, que aí vemos uma marcha, né, do povo, a caminhada do povo até a Terra Prometida, a incredulidade, a volta, né, para o deserto, e então chegamos, né, ao momento crucial da entrada na Terra Prometida. E aí nós chegamos a Deuteronômio, momento em que o líder Moisés, já se despedindo, e o povo já preparado para entrar na Terra Prometida, então é chamado para ouvir novamente, não uma nova lei, mas ouvir novamente a lei de Deus, para que pudesse, então, consolidar esses ensinamentos, esse conhecimento, e pudesse, então, com segurança, entrar na Terra Prometida. É interessante, pastor, que o Deuteronômio é o livro que cobre, né, pelo menos dentro dos estudos e dentro daquilo que nós podemos perceber, é o livro que cobre o menor tempo possível, o menor tempo, né, cronológico ali. São dias apenas, né? Não cobrem anos, são dias. É o tempo necessário para Moisés reunir o povo, falar novamente tudo aquilo que ele já tinha ouvido, né, recebido, e o povo também, lá no Sinai, e agora é hora de enfatizar isso, para que o povo pudesse entrar com segurança. É um livro, portanto, com uma riqueza extraordinária, com
um aprofundamento. Moisés ali não está preocupado com detalhes, com questões, né, mais de precisão. Ali são conselhos. E talvez, né, por essa essa né, tão acentuada no estilo, né, que alguns ficam, né, muitas vezes, tentando, né, colocar, não, foi outro autor, não foi. Mas ali o propósito é outro. Né? O propósito de Moisés não é uma coleção de fatos históricos, mas ali ele está aconselhando. É o líder, é o pai, é aquele homem de Deus, né, que está preocupado, não em um registro histórico, não em um registro de novos ensinos, mas ele está falando do coração, né, e aconselhando o povo. Em outras palavras, em síntese, continuem fiéis ao Senhor. Né? Essa será a garantia de vocês hoje e para sempre. Então, Israel está ali no 40º ano da peregrinação no deserto, e a Bíblia fazendo aquilo que melhor sabe fazer, repetir, né? Repetir de novo, repassar os conceitos, né? E é interessante a profundidade, a beleza deste livro, que ele, inclusive, ele tem uma antevisão até do próprio Cristo, né? Do próprio Senhor, lá no capítulo 18, né? Nós lemos lá, o Senhor, 18, verso 15 em diante, diz assim, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E aí, a partir dali, ele faz a descrição, né, que tudo caminha na direção do envio do Messias, que é, por sinal, o fio condutor de toda a Bíblia. Não é isso? A promessa do Salvador e o cumprimento da vinda do Salvador. Então, a Bíblia, concordando com ela mesma ao longo dos tempos, livro após livro, apontando e apresentando o Senhor Jesus. Muito legal, pastor, muito legal. Então, estamos aí apresentados ao livro de Deuteronômio, e agora vamos mergulhar, pastor, no texto em si, né? Começando, claro, aí pelo capítulo 1. Moisés, ele faz destaque aqui no capítulo 1 de 2 momentos que lhe marcaram muito. Ele cita a constituição dos juízes, quando o povo reclamava muito e Moisés chegou a pedir a morte, lá em Números 11, né? E quando Israel desobedeceu em Cades Barneia, lá no capítulo 13 e 14 também. Eu queria assim, que o irmão comentasse para a gente essas lembranças, né? Por que Moisés lembra desses 2 episódios que foram tão marcantes? Não dava mesmo para esquecer, né? Então, ele tinha um objetivo em relembrar esses episódios. Comenta para a gente aí, por favor. São momentos assim bem bonitos e emblemáticos. Um deles mostra ali a responsabilidade, né, de Moisés como líder, né? E o líder que sabe que vai deixar o posto. Né? Deus já havia falado com Moisés que ele não iria entrar na Terra Prometida, que a tarefa dele havia encerrado. Haveria necessidade de uma transição, né, de liderança. E Moisés, então, lembra ao povo que isso não é algo novo, não seria algo novo, mas fazia parte, né, da própria orientação geral, né, de Deus. Ele lembra daquele momento em que era difícil. Nós, quando estamos na liderança, né, nós sabemos, né, os pesos, as implicações, as dificuldades. Não dá para fazer tudo sozinho, não dá para assumir todas as responsabilidades. E aí, então, ele lembra o momento em que, sob orientação do Senhor, arregimentou pessoas para compartilharem com ele a liderança, pessoas que tinham, então, um compromisso com Deus, um compromisso com o Senhor, porque estavam ajudando Moisés na liderança do povo que era do Senhor. Não era uma propriedade própria, um governo próprio, mas era o povo de Deus, o povo do Senhor, que eles estavam ajudando a liderar. Dali mais à frente, com a saída de Moisés, Josué iria liderar, e a partir daí outros líderes viriam também. Então, essa é uma visão muito interessante, muito bonita, porque é um senso ministério que nós, muitas vezes, precisamos desenvolver. Às vezes, nós vemos aquilo que nós fazemos como nosso, né, e intransferível. Muitas vezes não compartilhamos, achamos que compartilhar
a liderança é um sinal de fraqueza ou coisa parecida, Moisés dá esse exemplo, de que ele assim o fez, ele trabalhou com estas pessoas, né? Eles fizeram o melhor, e ele diz assim, lá no verso 9, nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos, o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. E ele, então, a partir daí, ele junta pessoas que podem, então, trabalhar e que ajudam na condução do povo. O outro momento também, muito forte, né, sem dúvida, é o momento em que parece que tudo sai dos trilhos, né? Parece que todo o trabalho foi para o chão. O povo sai do Egito de uma forma maravilhosa, caminha, né, durante alguns meses no deserto, vê o agir de Deus ali no deserto, naquelas primeiras horas, aqueles primeiros momentos ali, mas chega diante, né, da terra, vê a beleza e a segurança da promessa de Deus, mas, por outro lado, cede à incredulidade, né? E aí nós vemos a rebelião, né? No verso 26, ele diz assim, porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor. Mandou entrar e não fizeram. E então, nos versos seguintes, 29 a 30, então ele disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele luta por vocês, segundo tudo o que viram que ele fez conosco no Egito, no deserto. Moisés apresenta os fatos. Né? Vocês não estão com medo, mas olha o que Deus já fez, lembrem o que Deus já fez. Mas o 32 diz assim, mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho. Então, é um momento assim, muito marcante, até porque ele trouxe consequências gravíssimas. Né? Deus disse, olha, então, aqueles que não creram, essa geração que não creu, vai ficar no deserto. Eu posso imaginar que isso foi muito, mas muito marcante mesmo, não só para Moisés, mas para todos que estavam ali, vendo um a um, né, dos componentes daquela geração perecendo, morrendo no deserto. E aí, no momento em que isso termina, aí sim Deus diz, agora sim, vocês entrem na terra. Que coisa, né? Pensar que uma geração inteira teve de morrer no deserto por causa da incredulidade, né, da incapacidade de olhar os fatos, o agir de Deus de uma maneira evidente e ceder à incredulidade. A incredulidade deixa o homem de fora das bênçãos de Deus, né, pastor? Sim, é verdade, é verdade. É algo assim muito, muito sério, né? E que temos que tomar realmente muito cuidado, porque a gente olha, né, para esses do passado e diz assim, poxa vida, como é que eles viram tanta coisa e continuaram não crendo? Como é que eles viram tantas manifestações de Deus e não creram? Mas, às vezes, nós precisamos olhar para o espelho e perguntar assim, por que eu não estou crendo, né? Se eu tenho a Bíblia como testemunha e a minha própria vida, as experiências que eu tenho passado com Deus, e Ele tem me socorrido, tem me abençoado, por que eu não estou crendo? Acho que nós temos, digamos assim, um dever muito maior de crer, né? Porque temos o relato bíblico e temos as nossas experiências, temos uma responsabilidade muito maior do que esses que estavam no deserto, com certeza. Entendo. Pastor, vou para o capítulo 2, tudo bem? Vamos lá. Então, olha só. No capítulo 2, nós temos orientações de Deus a Moisés que não lutasse contra os filhos de Esaú, os edomitas, e nem contra os filhos de Ló, os amonitas e os moabitas. Apesar desses povos, esses três, já terem se distanciado de Deus bastante, e a partir daqui, cada vez mais, porque vai ter uma série de implicância com o povo de Israel, um desgaste cada vez mais crescente, né? E aí até que eles foram assim, exterminados pelos povos ali, etc. Tal, né? Mas, apesar de tudo, de já estarem distantes de Deus, Deus os abençoou. Porque diz, não lute com eles. Né? Não lute com eles. Preserve, porque a minha promessa é para eles ali, tal. E aí eu queria ouvir do irmão comentar aí sobre, já que esses povos, que eram povos irmãos,
né? Eles foram cada vez mais se distanciando pelas atitudes de cada geração. Eu queria que o irmão comentasse assim sobre as consequências, pastor, das nossas atitudes hoje para as gerações seguintes. Isso tem consequência mesmo, pastor? O que a gente vive hoje, o que a gente constrói hoje, o que a gente faz hoje, influencia para cá ou para lá as gerações vindouras? Pastor Coral, isso é realmente inevitável, né? A maneira, né, como nós lidamos com o nosso hoje, ele vai repercutir com o amanhã também. Deus, de uma maneira assim, muito generosa, misericordiosa, ele abençoou esses dois povos. Esses povos sofreram consequências, mas não pelas mãos, digamos assim, dos seus próprios irmãos. Não. É importante lembrar que Ló era sobrinho, né, de Abraão, que foi incluído, inclusive, na promessa ali, né, de uma forma assim, meio que Abraão disse assim, vamos junto também, vamos lá, chega para cá, né? Depois vai dar problema para Abraão, mas Abraão já tinha chamado, e ele, ainda assim, foi abençoado por Deus, né? Deus estendeu a sua graça. Vemos lá no Gênesis, né, quando Abraão intercede, né, por Ló, no episódio lá de Sodoma e Gomorra, e Deus poupa a vida de Ló pelas orações e pelas intercessões de Abraão. Então, essa bênção também alcançou as gerações, alcançou aqueles que vieram depois. Já Esaú é irmão de Jacó, de Israel, portanto, é da família, né? Também contou ali, de uma forma ou de outra, ele também fazia parte de todo este plano de Deus. Então, houve uma consequência abençoadora. Quando a gente olha hoje, nós vemos muitas pessoas que são abençoadas, não porque oram, mas porque são alvo de oração. Não porque buscam as bênçãos ou pedem as bênçãos, mas porque alguém está incessantemente pedindo as bênçãos do Senhor sobre aquela vida, e Deus abençoa. Mas, ao mesmo tempo, quando agimos de uma maneira indevida, inadequada, as consequências vêm. E é por isso que nós precisamos realmente ter muito cuidado com aquilo que fazemos, a maneira como nós vivemos, porque isso vai repercutir no nosso futuro. Repercute, não estamos entrando na questão de maldição hereditária, não é isso, são consequências inevitáveis. Não é uma questão de alguma coisa surgiu do nada. Não, são consequências. Decisões erradas hoje repercutem amanhã. Por isso que é muito importante, né, especialmente aquelas que têm familiares, né, que ainda não se converteram, continue orando, continue pedindo misericórdia, continue pedindo graça ao Senhor. Conheci uma pessoa que orava pelo filho, que saía sempre de madrugada, e ele dizia que nunca se exasperou, mas quando ele ouvia, né, no final da madrugada, já de manhã, ouvia a porta se fechando, ele dizia assim, obrigado, meu filho foi, meu filho voltou. E pedia a Deus, da próxima vez, Senhor, faz o mesmo. Ele vai para caminhos tortuosos, mas o Senhor o trouxe de volta. O Senhor o abençoou. Aquele homem talvez não tenha visto, né, o resultado, mas só esse cuidado de Deus em livrar, né, de caminhos tortuosos, Deus estava lá, cuidando também. Então, são consequências positivas e consequências negativas. Devemos, então, trabalhar sempre pelas consequências positivas para as nossas gerações. Amém. Pastor, no capítulo 3, eu tenho duas perguntinhas para o irmão. Tá? A primeira é a seguinte: o capítulo 3 nos fala sobre o rei de Bazã, chamado Og. Esse camarada, ele vivia a leste ali do Rio Jordão, atual Jordânia, e o curioso é que a cama dele, era mais ou menos 4 metros por 1,80. Olha, uma super king, né? Uma super king, uma extra king, né? Então, a gente não tem o tamanho dele, mas ele era de um povo de gigantes também. E ele mesmo era muito mais alto do que a normalidade ali, né? Então, eu fiquei comparando
com Números capítulo 14, que nós já mencionamos aqui, porque lá o povo de Israel não quis ocupar a terra prometida, porque eles disseram que tinha gigantes, tal, né? E aí eles ficaram com medo, e aí a consequência foi aquela: peregrinaram 40 anos no deserto até que aquela geração morresse e a próxima crescesse, né? Mas agora o povo de Israel foi lá, enfrentou gigantes e venceu. A minha pergunta é simples, pastor. Por que não venceu em uma, mas venceu na... Qual é o tempero aí? Aí é a fé, né, em quem faz a obra, né? É a fé em quem realmente realiza. Naquele momento eles temeram, né? São gigantes. Depois, quando viram a consequência e a ordem de Deus, olha, vocês não creram e vão morrer no deserto, então eles até, não, nós vamos, agora nós vamos, né? Agora nós vamos. Erramos realmente, mas nós vamos. Deus falou, não vai, porque não vai resolver o problema. Não, nós vamos conseguir. Foram pela força, né? A garotada aí usa a expressão, foram a força do ódio. Sangue nos olhos. Né? Encheu o olho de sangue, vamos embora. Mas com as coisas de Deus não é assim, não funcionam assim, né? E eles foram humilhados, foram derrotados e a condenação continuou. Agora não, agora eles creram, né? Eles realmente confiaram no Deus que faz a obra. Então, essa é a grande diferença e é algo que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós queremos fazer coisas pela nossa própria capacidade. Deixa que eu resolvo. Mas nem hora, não... Deus está dizendo, não vai agora. Não, eu vou, que eu vou fazer, vou acontecer, não é isso? E há uma derrota, né, grande. Por quê? Porque a fé não foi direcionada para aquele que faz, né? Para o meu esforço, ou para eu tentar provar alguma coisa para Deus, enfim. Agora, ali não, eles, no segundo momento, eles confiam, né? Eles confiam em Deus, né? No Deus que lutaria por eles e, de fato, lutou. É mais um alerta para nós. Temos lutado as nossas lutas com as nossas próprias forças e com a nossa própria visão estratégica, ou nós temos lutado com a visão, estratégia e as forças dadas pelo Senhor? Okay. Fica a pergunta. Ok. Pastor, ainda dentro desse capítulo 3, tem um episódio que é intrigante, para dizer no mínimo. Porque Moisés, quando ele começa a contemplar a terra, ainda sem atravessar o Rio Jordão, mas ele, certamente, montanhas, ele está vendo o que é, ele começa a sentir o cheiro da terra, aquela coisa toda, ele se empolga e ele faz uma oração a Deus, pedindo que Deus o permitisse adentrar na terra de Canaã para liderar a conquista. E Deus... O que Deus disse para ele, pastor? A resposta eu vou deixar com o irmão. O que Deus disse para ele? E como é que pode isso? Moisés. Em outras palavras, assim, Deus diz assim, não me amole mais com esse assunto, eu já falei, isso não vai entrar em ponto final, né? Esta é a resposta crua, né, de Deus para Moisés, né? Resposta que às vezes ele dá para a gente, né? Não me amole, né? Não, já disse que não e não, né? Tem duas situações, pastor, nessa resposta, nessa oração e nessa resposta, né? Eu sempre, quando passo por esse texto, né? Eu confesso que eu fico com muita pena, né? Muita dó, né? De Moisés. Sim. Ele se esforçou tanto, ele se empenhou tanto, ele realizou tanto, né? É um povo difícil, rebelde, teimoso, né? Recalcitrante. Mas Moisés estava lá firme ali, servindo ao Senhor. Deus fez a proposta para ele, olha, eu vou fazer de você um povo, e larga esse povo para lá, eu mato todo mundo, você vai. Não, de jeito nenhum, ele defendeu o povo, ele orou pelo povo. Mas Moisés teve um deslize, né? Ele ficou tão chateado, tão irritado, né? Tão estressado, né? Com as cobranças, pressões de todo lado, que ele, ao invés de obedecer a Deus, né? Falando a rocha, ele bateu na rocha, né? Às vezes dá vontade de fazer isso, né? Pega ali e dá aquela pancada ao invés da palavra. Mas Deus disse, fala, não bate.
né? E ele era o líder de um povo, estava diante de um povo que já estava ali numa normalidade, né, de murmuração e de rebeldia. Como líder, por mais difícil que fosse, Moisés tinha que manter a sua postura de alguém fiel ao Senhor. Ele não podia dar aquele mau testemunho, digamos assim, de também se unir ao povo numa rebelião contra Deus, né? Foi um deslize. Eu vejo isso sempre como uma exigência, né, ao líder, né? O líder tem uma responsabilidade maior. O líder é visto por todos. Às vezes, o integrante do grupo é visto por alguns, mas não por todos. Mas o líder do grupo ele é visto por todos. O mau testemunho nosso, né, como líder, repercute de uma forma muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Então, Deus mantém a palavra, né, diante de Moisés. Você não vai entrar, você vai ver a terra. Como diz o pastor Corel, vai sentir o cheirinho, né, da terra, vai ver, né, mas não vai entrar na terra. Por outro lado, nós também sabemos, né, que Deus diz não às orações, não é isso? Lá no Novo Testamento, nós vamos ver Paulo com uma súplica bastante razoável, de algum espinho, de alguma coisa que o incomodava, importunava de uma maneira muito séria. Ele ora e Deus diz não, a minha graça basta a você. Deus muitas vezes diz não, né? Mas uma coisa eu tenho aprendido é que Deus nunca fala não sem um propósito, né? Há um propósito, que às vezes vamos descobrir e às vezes não. Às vezes nós vamos saber a razão mais adiante, outras vezes não. Mas o fato é o seguinte, a Bíblia também nos fala, Paulo também nos diz, que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, ainda que a gente não entenda e ache que outra coisa é melhor. Mas o Senhor sempre vai fazer o melhor, né, para a nossa vida, mesmo quando Ele diz não, né? E eu creio que essa negativa, né, digamos assim, dura, seca de Deus, é também para nos ensinar que, às vezes, Deus diz assim, não, não é não. Né? Especialmente uma geração atual, né, que não pode ouvir não, né? Eu acho que nós precisamos repensar isso. Nossa relação com Deus não é só sim. Às vezes, Deus fala não, e sempre será para o nosso bem. E que está determinando, às vezes, alguns estão até determinando a Deus, né? Agora, pastor, o curioso é que Deus diz não para Moisés, para Paulo, em 2 Coríntios 12, e para Jesus, em Mateus 26. É verdade. É como o irmão disse, o não é por uma questão de maldade, não. Porque não há maldade, é uma questão de propósito, né, pastor? Sim, verdade. Verdade. E nós queremos sempre uma relação de satisfação, né? De nosso prazer, de nossos interesses, né? Mas Deus vai além, Ele olha por propósitos, né? Então, se não atende o propósito dele, nós precisamos nos alegrar, né? Como lá disse Abacuque, eu não vou ver aquilo que Deus prometeu, eu não vou ver, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor. O irmão citou aí a causa de Moisés não entrar na Terra Prometida. Ele deveria ter falado à rocha, lá em Números, se não me engano, 16, e ele foi e bateu 2 vezes com o cajado, né? Pastor Roberto, Deus liga tanto assim para os detalhes? Olha, pastor, é interessante que às vezes nós não ligamos para os detalhes, mas Deus liga, até porque grandes problemas muitas vezes surgem nos pequenos detalhes. Então, se eu não consigo, né, ser fiel a Deus, e aí Jesus a palavra de Deus já nos diz, né, quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito, né? Isso então repercute. Né? A questão muitas vezes não é o valor, o tamanho, mas é como eu me comporto diante daquilo. Então, pode parecer algo simples, algo tolo, Deus poderia relevar, deixa eu falar, só uma vez, Moisés tem sido tão legal, tem sido tão fiel, né? Mas para Deus, né, nós precisamos entender que realmente existem detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida, na nossa relação com Deus, e naquilo que nós vamos realizar. É aquela velha história, né? A gente ouve, não conhece essa história, lá do evangelismo explosivo, né?
aquela ilustração, né, da omelete com os ovos, né? E um ovo, pô, vai lá, a moça lá, vai fazer a omelete, bate o ovo, tá lá, joga ali dentro, tem o segundo, abre ali, terceiro, quarto. Quando chega no quarto ovo, o ovo está estragado. Mas os outros estavam bons. Aí ela para e pensa, é só um, não vai fazer diferença. Tem 3 bons e um estragado, não vai fazer diferença nenhuma, né? 3-1, 7-1, 7-1. Vamos fazer o omelete, tá tudo certo, né? Eles não dá certo. Então, pode parecer um mero detalhe, não, mas tem mais, né, mais ovos, né, bons do que apenas um estragado. Mas isso faz uma diferença, né, incalculável no contexto. Muito bom, pastor, muito bom. Pastor, vou para o capítulo 4, hein? Capítulo 4. Ó, neste capítulo, eu também tenho 2 perguntas para o irmão. A minha primeira observação é a seguinte: a obediência é o grande assunto deste capítulo. E a pergunta é uma pergunta simples, pastor. Por que há tanta resistência no ser humano em obedecer? Pastor, esse é um problema seríssimo, né? Um problema seríssimo. Alguém já, não vou me recordar aqui exatamente, mas alguém, né, já disse que nós, né, parecemos, ser humano, afetado, né, pelo pecado, seduzido, né, pelo pecado, funciona como um carro com a direção folgada, né? O problema na direção, né? Vai ser sempre a tendência a sair da estrada, a sair da direção certa, tem que ficar ali com o volante ali, achando o ponto ali de equilíbrio ali para manter a direção. Esse foi o problema original, esse foi o problema lá desde o Éden, né, que é a obediência. Deus falou, não parte dessa linha aqui, você vai morrer. É uma consequência da sua desobediência. O que ele fez? Obedeceu. E as consequências desastrosas vieram. E essa tem sido a grande dificuldade do ser humano, em obedecer, porque a proposta original do inimigo de nossas almas é sempre a da independência. Vocês serão como Deus. Então, vocês vão poder tomar a decisão que vocês quiserem, serão livres, né? É o chamado sonho da liberdade. Eu quero ser livre, eu não quero prestar contas a ninguém, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Esse sentimento, né, que foi inoculado do ser humano. Então, quando Deus apresenta as suas orientações, há uma resistência natural na obediência, mesmo sabendo que isso é para o bem, mesmo sabendo que aquilo vai resultar no que é bom. No capítulo 4, lá diz assim, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, né, e os juízos que eu vos ensino para cumprir, para obedecer, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dará. Deus não está dizendo assim, ó, me obedeçam porque eu quero. Me obedeçam porque eu sou Deus e acabou, eu sei que me obedecer. Mas está dizendo assim, obedeçam, cumpram, para que vocês entrem, possuam e vivam na terra. É a bênção que eu estou dando a vocês. Só que para obter a bênção, vocês precisam obedecer a esses estatutos. Então, é uma questão, inclusive, de lógica. Se eu obedeço a Deus, sou abençoado. Mas nem no sentido da lógica isso funciona, muitas vezes, com o ser humano. Cuja tendência está no afastamento, na desobediência diante do Senhor. Esse é um grande desafio, essa é a grande luta do ser humano, em realmente entender que as ordens de Deus são para a sua bênção, e bênção hoje e eternamente, e não por um simples capricho, de achar que Deus, só porque Deus acha que... Não, é para a nossa própria bênção, mas há uma dificuldade realmente muito séria de crer, de confiar, de obedecer. A lei, né, pastor? As regras. É igual, alguém disse, é igual o curso de motorista, né? São as leis de trânsito, né? Não é? Tirando os pardais eletrônicos, tirando alguns pardais eletrônicos, geralmente as leis de trânsito é para proteção, né, da pessoa, né, rapaz? E normalmente os grandes acidentes acontecem onde? Se eu fizer essa contramãozinha, está tudo certo. Eu tenho brincado aqui com o nosso presidente aqui, o pastor Benilton, nós fomos
fazer uma incursão aqui nos campos missionários aqui, e aí deu uma carona, né, para uma senhorinha, e aí chegamos na cidade, que ela ia ficar, disse, só entra por aqui, entra por ali, entra por aqui, aí, entra nessa rua aqui. Olha, entrou assim, você, cuidado que isso é meio contramão, mas pode ir, né? O que é isso? É meio contramão? Tem que tomar cuidado? É contramão, não é contramão. Aí quando ela saiu do carro, eu falei assim, não entendi esse negócio, meio contramão. Fazer o quê, né? Então, nós temos essa tendência, né? Aí meio contramão, é isso, é aquilo, né? Aí os grandes acidentes acontecem por isso, né? Ah, não, é uma infraçãozinha, né? E tal. Então, na vida espiritual, os desastres também acontecem, não, ou pelo menos não começam nas coisas grandes, mas é nas pequenas. Uhum. Pastor, e na sequência do capítulo 4, um outro tema surge com força aí para a gente. Deus ressalta, dentre os maiores perigos da desobediência, a idolatria. Deus proíbe a confecção de qualquer representação da sua pessoa. Né? Porque, olha, vocês só viram a minha glória, eu não pareço com nada aí que possa ser representado. Mas a pergunta que fica é assim, pastor, o irmão já deve ter pensado nisso. Por que o ser humano é tendencioso a se materializar a sua fé? Ele precisa ver, ele por isso constrói objetos, é supersticioso, assim, que é uma distorção da fé, né? O fanatismo é uma distorção da fé, a superstição é uma distorção da fé. Mas comenta aí para a gente, por favor, por que o ser humano é dado à idolatria, ao ver? Por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, mais semelhança espiritual, o ser humano tem uma necessidade inevitável de relacionar-se com Deus. Nas suas distorções, no seu afastamento, né, no seu pecado, né, no nosso pecado, nós então buscamos, né, de uma forma ou de outra, suprir essa necessidade espiritual. E essa necessidade espiritual, muitas vezes, é desviada, né, não é direcionada adequadamente. Aqui no texto, capítulo 4, Deus vai falar, tome cuidado com materialização de coisas, pessoas, astros, enfim, porque esse não é o caminho. Nós temos essa tendência. O ser humano, na sua essência, né, e inclusive escritores, autores, teóricos, não religiosos, não cristãos, chegaram a essa conclusão. Né? Durkheim, por exemplo, vai lá até as origens, né, do ser humano mais primitivo, né, na concepção dele, de primitivismo, e ele encontra lá nas origens o quê? A fundamentação religiosa, né, o anseio, o desejo, a busca do ser humano pelo contato com Deus, com os deuses, com o sobrenatural, enfim. E nessa busca de contato, ele, então, materializa, né? É uma pedra, é um toco que ele transforma, né, em uma imagem, e ele desvia, né, no seu afastamento de Deus, ele desvia a sua adoração para aquela representação, aquela materialização. E é por isso que Deus volta, né, a insistir em vários momentos. Não faça isso, né? Não faça isso, porque não é esse o caminho da adoração. Nós que temos esse entendimento, né, precisamos cuidar, até porque muitas vezes nós confundimos, né, a idolatria apenas com a idolatria de alguma coisa, né, de algum objeto que a gente encontra por aí. Essa caneta nós ungimos na igreja. Aí você vai levá-la para fazer a prova no próximo domingo. Isso não me parece, né, uma coisa muito, muito interessante. Por quê? Porque eu vou para a prova olhando para a caneta, confiando na caneta que foi ungida aí na igreja de Guapimirim, foi ungida pelo pastor Corel. Eu vou olhar para a caneta, eu não vou falar com Deus.
Eu não vou esperar em Deus, vou esperar que a caneta cumpra a sua finalidade. A finalidade qual era? Era me abençoar na hora da prova. Isso estaria correto? Então, quando a gente desvia a nossa fé Alguém, para outra coisa, comprometemos a nossa relação com Deus. alguém traz, às vezes, as alianças, né, pastor? Uhum. Para o Sim. pastor abençoar, porque aí o casamento vai dar certo, né? Sim, são cuidados e limites. Eu acredito que nós podemos, né, pedir a Deus, né, mas com muito cuidado. Não é a questão da bênção da aliança, é a bênção do casal, do O entendimento casal. que eles precisam ter a respeito do casamento, Pois da é. união familiar. Mas as pessoas tendem ao quê? Justamente a isso, a materializar a aliança, uma caneta, isso, é aquilo. E isso tem sido recorrente, né, no meio evangélico também. Às vezes a gente olha assim, mas esse segmento ou aquele outro, né, são idólatras, tem isso, tem imagem, entendeu? Mas nós precisamos olhar também com cuidado. O que nós temos, né, tornado? Outra coisa também, olha, aqui, ó, a Bíblia. Precisamos tomar cuidado. Eu, recentemente, indo ao Rio, no início do ano, alguma coisa parecida, eu achei muito interessante que eu peguei dois Uber, e os dois estavam, né, com uma Bíblia no painel. No primeiro caso, eu olhei assim e falei, vou puxar assunto, mas quando eu olhei para o painel abaixo, né, havia um maço de cigarro. Aí eu achei um pouco estranho, e aí perguntei ao rapaz, né? Perguntei ao rapaz, fingi que Qual, não tinha. qual que tá valendo aqui, né? Pois é, eu fingi. Eu fingi que não tinha visto o maço de cigarro. E disse assim, o senhor é evangélico? Né? Aí ele disse assim, não. Eu falei, não, porque eu vi a Bíblia aqui, né? Achei, falei, não, é porque quando a gente entra em determinados lugares, e pessoas, né, de determinadas comunidades veem a Bíblia, eles deixam passar, eles não mexem. E foi a mesma explicação que eu recebi de um outro motorista que eu peguei 1 ou 2 dias depois, também com a Bíblia no painel. Então, na realidade, a Bíblia ali não era para leitura, não era para estudo e nem significava fé. Era uma forma de amuleto, uma forma de disfarce, uma forma até mesmo de um protetor, né? De Um, uma proteção. um ingresso Um de ingresso, passagem. né, para poder ali acessar determinados lugares. E às vezes isso acontece também. Não temos pessoas que deixam a Bíblia aberta, né, a vida inteira no mesmo texto. A Bíblia não é lida, né? A página amarela e cheia de poeira. Mas acredita-se que ela aberta ali vai emanar, né, fluidos espirituais. Isso é idolatria, né? É também idolatria. Então nós precisamos ter muito cuidado na maneira como nós lidamos, que às vezes a gente acha, repito, não, o outro vai estar lá ajoelhado diante do ídolo, mas o que nós temos feito muitas vezes também? O que temos visto às vezes por aí afora? Precisamos ativar o nosso senso crítico, né? Também voltado para cá, entendendo, né, se nós estamos criando os nossos próprios ídolos e se estivermos fazendo isso, precisamos eliminá-los imediatamente. Legal, pastor. Pastor, vou para o capítulo 5, hein? Vamos E lá. o capítulo 5 é aquilo que o irmão já falou, é a reprodução dos 10 mandamentos. Daí Deuteronômio, né? Novamente, a segunda lei, né? De novo a lei, né? Pastor, a gente precisaria de alguns programas para a gente tratar os 10 mandamentos. Não é o caso aqui agora, né? Mas eu perguntaria para o irmão o seguinte: qual a importância, na sua avaliação, dos 10 mandamentos para a humanidade, para as civilizações, as sociedades? Pastor Coré, os 10 mandamentos, eles representam, podemos assim dizer, um consenso, né? Um consenso das leis naturais, né? Do direito natural, né? Aquilo que é inerente, né? A praticamente todas as civilizações. Nós vemos ali um conjunto, né, de 10 orientações que, em todo e qualquer povo, né, representa alguma coisa que é inquestionável. Né? Por isso, a grandiosidade, a beleza
dos 10 mandamentos, né? A relação com o Deus Todo-Poderoso. Mas tem outras nações, outros povos, enfim, que tem vários deuses, enfim, mas em todos os contextos há uma requisição de fidelidade a Deus, né? Qual Deus que você está se referindo, não importa, mas nesse sentido, mas o fato é que há uma requisição dessa fidelidade a Deus, como Deus aqui apresenta. Na relação, né, horizontal, roubar é sempre roubar em qualquer lugar, matar sem uma finalidade é sempre um assassinato em qualquer lugar, tomar do outro, cobiçar aquilo que é do outro, é sempre algo equivocado, errado, nas sociedades, seja elas quais forem. Então, os 10 mandamentos, de fato, como colocou, exigiria aqui muito tempo, mas nesse sentido nós vemos que ele é tão expressivo, né, que não se vê uma contestação. Por ele ser tão inerente ao ser humano, seus princípios e valores ali, motivos, estão tão presentes, né, e inevitáveis na vida humana, né, que não há nem como contestar. É algo assim realmente fantástico, maravilhoso, como a palavra de Deus, né, traz estas verdades, e aqui repete, Moisés tem esse cuidado de repetir, relembrar ao povo os 10 mandamentos. Que depois Jesus também vai evocar e vai enfatizar a sua importância e a sua beleza também. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 2, ele diz até que alguns povos não receberam a lei escrita, mas receberam na sua consciência, no seu coração. E é fundamentalmente o que encontramos nos 10 mandamentos, né, pastor? É algo assim maravilhoso, né? Como a presença marca, né? A atuação de Deus, né? É impossível, né, de ser retirada do contexto humano. O ser humano, né, em vários momentos, tentou afastar e tem tentado afastar Deus da sua realidade, da sociedade, mas é impossível, né? Deus está presente desde a manifestação da própria criação até a lei natural colocada em nós, por sermos criaturas dele. Pastor, vou para o capítulo 6. E se a gente tiver que selecionar talvez o capítulo mais importante, não vou entrar nessa não, né? É porque aqui do capítulo 6 é que o Senhor Jesus Cristo, respondendo àquele doutor da lei, qual o grande mandamento da lei? E é retirado aqui do Deuteronômio, o capítulo 6, né? Então, eu gostaria, assim, que o irmão comentasse esse capítulo aí, principalmente dando ênfase a isso que Jesus destacou, né? Nós vemos esse capítulo assim como um capítulo que evoca, né, o mandamento fundamental, né, o mandamento principal. Nós vemos aqui, a partir do verso 4, nós lemos, né, assim, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele começa por aí. O entendimento de que Deus é o único Senhor, então resulta, né, nesse mandamento e na observância desse mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e a orientação no ensino, na lembrança permanente deste mandamento. O entendimento de que Deus é o único Deus e Senhor, e a Ele devemos amar com todas as nossas forças, com toda a nossa capacidade. Esse é o ponto de partida, né, para a vida com Deus, é o ponto de partida para a volta à presença de Deus, é o ponto de partida para termos, né, uma vida em comunhão com Deus, é o reconhecimento de que Ele é o Deus único e Senhor, soberano de tudo, e a devoção do nosso amor integralmente ao Senhor. Exatamente por saber disso, que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele tenta de toda maneira desviar o nosso entendimento de Deus. Não é só Deus, tem vários outros, né, para que esse amor e essa fidelidade sejam fracionadas. Com isso, se está fracionado, pulverizado, não vamos amar a Deus, muito menos com todo o nosso coração, nossas forças, nosso entendimento. Por isso que Satanás espalha aquelas ideias, aquelas visões tão mesquinhas e, ao mesmo tempo, tolas, né? Mas se Deus realmente fosse
digno do nosso amor, enfim, não existiria fome, não existiria isso, aquilo, coisa que ele produz, né? Que ele mesmo cria e tenta passar essa responsabilidade para Deus. Quando nós entendemos, quando o ser humano entende quem é Deus, né? Passa a amá-lo, né? E mesmo com as nossas dificuldades, né, em amar, né? Pedro teve que ir lá se desdobrar, né, para dizer que amava Jesus, né? Estava todo atrapalhado lá, eu amo o Senhor, eu amo. Mas, de uma forma ou de outra, ele estava tentando, né, expressar o sentimento dele para com Deus, que é também, muitas vezes, algo difícil para nós, né, seres humanos, pecadores, limitados, mas nós precisamos entender isso. Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus, é o único Senhor, e a Ele devemos amar. Isso é que vai fazer total e completa diferença em nossa vida. O amor a Deus. Por isso que esse capítulo é tão enfático e diz, olha, vocês devem ensinar isso, devem inculcar, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, em sinais, enfim, para que esta verdade permaneça viva no coração. O Deus único e Senhor, e quem deve ser amado. Por isso Jesus resumiu ali a lei, todos os mandamentos, né, para o doutor da lei, que deveria conhecer, né, esse texto, né, muito bem, mas ele resume ali, amarás o Senhor teu Deus, toda a sua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Uma relação com Deus e a relação com aqueles que são próximos de nós, na nossa linha horizontal. Muito bem. Pastor, vou pular para o capítulo 7, e se o capítulo 6 é o capítulo assim que chama o texto assim mais ressaltado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, o capítulo 7 é um que ele traz um dos maiores problemas, porque neste capítulo existe a ordem para destruir todos os povos e não se aparentar a eles quando entrasse na terra prometida, né? Eu queria que o irmão, isso com o nosso olhar de hoje, nossos ouvidos de hoje, nossa construção mental de hoje, isso parece assim muito rude. Eu queria ouvir do irmão, comente, por favor, até porque eu acho que não é hoje não, pastor. Eu acho que talvez em todas as épocas, Marcião, lá no segundo século, não tolerava, e ele foi tratado como herege, né? Não tolerava o Velho Testamento por causa de situações assim. Então, essas questões são muito debatidas hoje. Eu queria ouvir o seu comentário, na sua experiência pastoral, como é que o irmão lidar com, como é que o irmão enxerga e compreende essa determinação de Deus para destruir os povos de Canaã que ocupavam aquelas terras ali. Por favor. É uma orientação rude, porém lógica, né? E é lógico que com as nossas lentes de hoje, nós vamos ter sempre dificuldades em avaliar, e especialmente quando nós perdemos o sentido daquilo que Deus desejava realizar e fazer. Às vezes a gente vê, a gente assiste filmes, enfim, que há ali a oposição, né, entre o mocinho e o bandido. E muitas vezes ali o mocinho está numa condição em que o bandido, ele, pelas suas próprias tramóias, né, ele mesmo está ali pendurado no despenhadeiro. E aí, naquele momento, ele olha para o mocinho e diz assim: me ajude, né? Não me deixe morrer, né? Eu preciso da sua ajuda. Aí o mocinho vai lá, né, puxa ele para cima, né, e recebe um empurrão para baixo. Não é isso? Ali, nós temos um conflito muito claro. Israel estava entrando numa terra. Uma nação jovem, com uma estrutura religiosa ainda em plena formação. Toda e qualquer influência seria negativa. E, na realidade, quando nós observamos, Israel não cumpriu, né,
exatamente do jeito que Deus havia mandado. E qual foi a consequência? Houve contatos e misturas que tornaram, né, a vida aliás, lá em Números, né, quando a gente lê, Deus diz assim: vocês vão destruir quem chegar lá, mas se vocês não destruírem, né, eles vão fazer isso com vocês. Eles vão fazer isso com vocês. Então, obedeçam, porque senão eles vão se tornar aquilo que eu não quero que aconteça com vocês. E de fato aconteceu. A tragédia de Israel, né, vista ali, especialmente no livro de Juízes, ao longo do livro de Juízes, e que vai caminhando durante todo o período da monarquia judaica, está exatamente, reside exatamente neste ponto, na desobediência a este ponto. Há uma tendência natural, né, daqueles que pensam diferente em me influenciar. Lógico que a orientação de hoje para hoje não é essa, né, da extinção, mas ela, mas ela prevê, sim, né, ainda hoje, um cuidado muito sério com a nossa fé. Muitas vezes nós ficamos numa postura de sermos bonzinhos, de sermos, não, vamos ser cordatos com todos, todo mundo pode falar. Mas a pergunta é a seguinte: nós temos espaço para falar da nossa fé em outros contextos? E aí, muitas vezes, assim, não, mas tem que deixar pessoas diversas virem à igreja, falar, afinal, temos que ser tolerantes com todos e tal. Mas há uma reciprocidade em relação a isso? Há um desejo, sim, de influenciar e de distorcer a nossa fé. E quando pedimos a palavra para falar, há uma mordaça. Então, nós hoje precisamos ter um cuidado muito grande, o mesmo cuidado que aqui é expresso, lógico, não é dessa forma, mas nós precisamos entender que nós continuamos a lidar com vozes que são contrárias a Deus, à sua palavra, ao seu evangelho, a Jesus Cristo, à igreja, ao testemunho cristão. E muitas vezes nós estamos tão interessados em abrir espaços de diálogo e tal, mas a gente só ouve. Né? E quando é a nossa vez de falar, somos calados. Então, o entendimento que eu tenho nesse sentido é que Deus estava certo, sim, no passado, porque a história mostra que Deus estava certo. As consequências contra Israel vieram. Hoje, nós temos de ter o mesmo cuidado. Temos que ter o mesmo cuidado. É interessante, tem uns programas na televisão, né, que andam por aí, programa de casamento, não sei o quê, coisas do gênero, e que, às vezes, lá, tem alguém, uma jovem, que é de uma determinada cultura, né, com um candidato a marido que é de outra cultura. Em todos os casos que eu vi, né, pastor Corel, sempre o outro, da outra cultura, né, disse assim: aqui agora é assim, essa é a minha fé e você tem que se adequar à minha fé. Mas eu tenho outra fé. Não, mas tem que ser a minha. Você vai deixar a sua para trás. Né? Não vi, em momento nenhum, uma conciliação. Não, tranquilo, a sua fé é a sua, a minha fé é a minha. Não. Sempre houve uma imposição, e normalmente do lado não cristão. O lado cristão diz assim: tudo bem, você pode continuar com a sua fé, mas não com a minha. O outro diz assim: negativo. Você tem que abandonar a sua para aceitar a minha. E nós é que muitas vezes somos chamados de intolerantes. E nós é que muitas vezes somos chamados, né, de pessoas que não abrem o diálogo. Né? Mas não é isso que se vê na prática. Então, eu creio que nós precisamos cuidar mais um pouco, voltar lá ao capítulo 6 e dizer: olha, esses mandamentos devem ser repetidos, devem ser ensinados, devem ser inculcados, devem ser mantidos firmes em casa, na família, no coração, porque, do contrário, as influências, né, externas tentam todo o tempo nos afastar disso. Né? Agora, achando que esse é o direito que se tem. Mas quando nós enfatizamos a nossa fé, não, aí você está errado, você está sendo antiquado, você está sendo isso e aquilo. Então, Deus estava certo aqui, sim, estava certo. E Deus continua certo hoje, né? E nos exorta a manter a nossa fé inabalável, pregá-la, sim, com ou sem consequências, porque é a fé salvadora, a fé que Deus nos deu e a fé segura para chegarmos à presença dele. Pastor,
Deus podia ter dado essa orientação porque ele é o dono da vida, né? Uhum. A gente não pode fazer isso, mas Deus pode, né? Sim, perfeito. E ele é o Senhor de sabe, tudo. ele sabe por que fez. Ele sabe por que fez. E mais uma coisa, me permita ler Gênesis capítulo 15, verso 15, que diz assim: Deus falando para Abraão: E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Então, pastor, a gente pode concluir desse texto de Gênesis 15, 15, que Deus estava medindo diariamente, durante 4 séculos, a fé daquele povo e colocou testemunhas ali, como, por exemplo, Melquisedeque e sabe-se lá mais quem, mas chegou um momento que o cálice transbordou. E aí chegou o tempo do acerto de conta. Entra e extermina. Então, é isso aí. Não foi sem oportunidade, não, né? Deus é soberano e Deus é o juiz, né? Nos céus e na terra, e de todos os povos. Então, nós não podemos questionar, não, Deus está errado. Não, Deus tem o seu julgamento. E a própria palavra de Deus diz que Deus não julga, né? Deus nos examina, e Deus também repreende e pune aqueles que são seus. Então, Deus tem o pleno direito, né, de agir da maneira como ele entende que é melhor e que está dentro do seu juízo. Muito bem, pastor. Pastor, o último capítulo, capítulo 8. Vamos lá. Pastor, já neste capítulo a ordem é não esquecer de Deus quando a situação da vida tivesse melhorado. Vocês vão entrar numa terra, vão ter casas boas, não vão mais morar em tendas, vão ter casa, não vão mais estar no deserto, vão ter infraestrutura, e Deus bate nessa questão para eles não se esquecerem de Deus nesse momento. Aí me surgiu uma curiosidade, pastor. É verdade que a melhora material da vida pode nos tirar o foco da pessoa de Deus e do seu reino? Pastor Borel, essa é uma das situações mais reais, né, e ao mesmo tempo perigosas, né, que nós podemos enfrentar. Que é justamente esse aspecto de, enquanto estamos, né, numa necessidade, uma dificuldade, muitas vezes somos mais próximos de Deus. A necessidade passa, né, Deus fica de lá também. Eu fui pastor no interior de Minas Gerais e tínhamos lá um culto pela manhã, bem cedinho, 6 horas da manhã, e lá era muito frio, né, também. Então era um desafio realmente levantar cedo, né, mas como o pastor era o dirigente, eu tinha que botar ali a roupa por cima do pijama, né, ia lá para dirigir o culto, né, e, enfim, eu normalmente eu aprendi ao longo dos anos que eu dirigi aquele culto todos os dias, de segunda a sexta, e eu aprendi uma coisa interessante: observar quando o povo estava bem, quando o povo estava com problema. Quando o povo estava com problema, a igreja, o culto aumentava extraordinariamente a frequência. Era normalmente a época que o preço do café estava caindo, ou tinha caído. Era a época em que alguma situação, né, climática lá, uma geada, ou coisa parecida, estava ameaçando a lavoura, as pessoas iam para o culto. Eu olhava e dizia assim, realmente o povo está precisando, né? Porque está aqui, né? Mas quando não tinha nada, o preço estava bom, não tinha geado, o clima estava ótimo. Tinha vezes eu estava lá, eu e o gato, né? Que ia junto comigo. Eu tinha um gatinho que ele todo dia de manhã, 6 horas, me esperava na porta de casa. Aí a gente ia junto para o culto, ele dormia do meu lado, depois, quando terminava o culto, ele levantava e ia atrás de mim e volta para casa. Então, quando eu estava só com o gato, eu sabia que estava tudo bem, né? Ninguém estava precisando de nada, né? A vida estava tranquila. Há uma irmã, né, aqui em Brasília, né, que ela sempre lembrava, e lembra, né, acredito ainda, ela dizia assim, nos cultos de oração, dizia assim, eu sou pioneira, ela veio no início de Brasília,
E ela dizia assim, no início, todos nós estávamos aqui, sem nada, arrastando, ela usava essa expressão, arrastando a cachorrinha, né? Era a única coisa que a gente tinha, era o cachorro, tinha casa, de empresa. Aí, ó, culto de oração era cheio, todo mundo pedindo, Deus abençoe, vou fazer uma prova, preciso de um emprego e tal. E na medida em que todo mundo foi se colocando, né, o culto de oração foi esvaziando. E ela dizia assim, eu não sei, né, o que era melhor. Se era o tempo em que a gente precisava e estava ali bem pertinho de Deus, ou se é hoje, que nós fomos abençoados, mas estamos longe. Muitos são longe da presença de Deus. Então, essa é a questão, né? Muitas vezes nós somos perto de Deus porque precisamos disso ou daquilo. E aí esse é o grande erro, de tornar a relação com Deus uma relação meramente de uma troca material. Eu preciso de Deus, eu corro para Deus. Eu já obtive a resposta, tchau, para Deus, vou seguir a minha vida. Então, essa lembrança, ela faz sentido aqui, nesse contexto, e faz sentido hoje também. Diante das bênçãos de Deus, diante dos presentes maravilhosos que Deus nos concede, não podemos esquecer dele. Mas eles devem nos incentivar e nos estimular a cada vez mais buscar a presença dele e acompanhá-lo em nosso cotidiano. Então, realmente eu vejo que essa recomendação ela é fundamental, ela é muito importante e, ao mesmo tempo, ela se torna perigosa. Voltamos lá para Paulo. Será que se Deus tivesse tirado o espinho da carne, será que ele continuaria submisso ao Senhor? Ele, inclusive, chega a admitir isso, para eu não me ensoberbecer, para não inchar a minha vaidade. Aí a pergunta é, será que Moisés continuaria firme, fiel, zeloso, como foi até então, se ele tivesse colocado os pés na terra prometida? Nós precisamos refletir, né, na nossa vida, como nós estamos com Deus apenas até alcançar aquilo que precisamos, depois o abandonarmos? Será que Deus não está retendo alguma coisa para que a gente possa permanecer ali aos pés dele, confiando? Creio que precisamos refletir sobre essas questões também. Pastor Roberto Santos, chegamos aqui ao final da nossa peregrinação de hoje, capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Olha, muitíssimo obrigado aí pelas suas percepções, conclusões, contribuições de pensamento. Muito oportunas, e que Deus abençoe o irmão e o ministério aí e a família também. Então, nós estamos chegando ao final e você já sabe que esse programa está sendo gravado e que hoje nós não teremos sorteio do nosso livro, mas na semana que vem nós teremos sorteio de 2 livros. Qual livro? Não escolhi ainda não. Eu vou escolher, aí vamos trazer os 2 livros. E aí vai ser ao vivo, às 8h30 da noite, tal, essa coisa toda. Então, pastor Roberto Santos, eu vou lhe devolver a palavra para o irmão fazer suas considerações finais, que o irmão desejar, e pediria que o irmão encerrasse orando a Deus, agradecendo e pedindo que tudo isso que a gente conversou a gente possa aplicar em nossa vida. Deus o abençoe, pastor. Pastor Coré, muito bom, foi um momento muito agradável, fico muito feliz em poder voltar, né, ao Que Papo é Esse, e vamos caminhar, Deus vai nos abençoar nessa caminhada em Deuteronômio. Peço também aos irmãos que estejam orando, né, por nós, né, estamos investidos, né, desde abril deste ano, investidos na direção executiva aqui da Convenção Batista do Planalto Central, um desafio grande, e pedimos que os irmãos também lembrem, né, um desafio missionário, embora esteja no coração do nosso Brasil, né, mas a convenção aqui ela não se limita apenas ao Distrito Federal, mas a todo o noroeste de Minas e uma faixa muito grande do estado de Goiás. É um desafio missionário, um desafio de evangelização, nossas igrejas. Então, peço que os irmãos estejam também em oração por nós, né, nessa nova investidura. Vamos lá. Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado, Deus, por abrirmos a Tua Palavra e encontrarmos na Tua Palavra orientações, sabedoria, direcionamento para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos alimentar momento após momento, dia após dia,
na caminhada, na tua palavra, e assim crescermos mais na direção, ó Deus, de uma vida aprovada pelo Senhor. Abençoe o pastor Corel, toda a primeira igreja de Guapimirim, todos aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor possa estar abençoando de uma forma especial. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que papo é esse? Programa de entrevistas da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Até quinta-feira que vem, se Deus permitir, 8h30 da noite, para a gente conversar sobre o livro de Deuteronômio, capítulo 9 até o capítulo 15. Até lá, se Deus permitir, e um grande abraço. E lembrando, né? Você que está aqui perto em Guapimirim, amanhã iniciamos a Festa do Milho, 27ª Festa do Milho. São dezenas de produtos produzidos de milho aqui na igreja. Pastor Roberto, lembrarei do irmão aqui no meu reino. Muito obrigado. Quando estiver aqui degustando, vou lembrar do irmão, tá bom? Deus abençoe. Até lá e uma boa noite. Tchau, tchau.